Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer um corte para vocês aqui da Gazeta Esportiva. Claro, primeiro ressaltando esse primeiro clássico de 2026 que o Verdão sim saiu vitorioso. E a gente vai falar muito sobre janela de contratações, rapaziada. A informação que chega sobre Almada e John Arias. Todos dois, é isso mesmo, rapaziada, todos dois deram sinal verde para o Verdão. Então a gente vai entender tudo aqui no vídeo, como tá caminhando essas duas negociações. Então você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Então você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Mas agora a gente vai trazer para vocês, é claro, tudo o que aconteceu ontem na vitória do Palmeiras por 1-0 no primeiro clássico paulista do ano, diante do Santos, lá na Arena Barueri. Pode rodar. O ano é novo, a temporada tá começando, mas o Abel Ferreira é o mesmo de sempre. Isto é tudo muito bonito, mas quando nós não ganhamos, eu sei que posso contar com a vossa ajuda, né? Sei que vocês me vão acusar de tudo, né? Porque se ganhamos, ganhamos todos, se perdemos, é o treinador que não mete aqui para jogar bem. Isso porque o Palmeiras ganhou o primeiro clássico do Paulistão. Hoy enfrentamos a un adversario complicado, en un campo complicado, y en cuanto a la sensación, sin analizar o dados, digo, time jogou bem. Pois é, do lado santista, a derrota na Arena Barueri parece não ter abalado tanto. Desespero algum, acho que é o começo de uma temporada e é uma temporada atípica, né? Nós estamos fazendo nosso segundo jogo em 10 dias desde que a gente representou. Brazão, aliás, foi um dos personagens do único gol do jogo. Afinal, deveria ele ter saído do seu posto quando Flaco Lopes entrou na área ou não? Se ele chuta e eu defendo, todo mundo ia falar que eu tinha que sair. Então eu faço praticamente 2, 3 defesas dessa todos os jogos. Eu acho que foi muito mérito do Flaco ali de olhar para trás e encontrar o Alan. Alan, que sabe que tem despertado interesse de times da Europa. Eu deixo tudo com o meu staff, não procuro ficar pensando muito nisso, eu foco o máximo aqui no Palmeiras. O Verdão, por hora, nem pensa em perder o atacante, mas pode ficar um tempo sem Andrés Pereira, que machucou o ombro com apenas 15 minutos de jogo e precisou deixar o clássico. Falando da partida, o Peixe realmente teve oportunidades suficientes para não ir embora sem balançar a rede. Acho que faltou o gol, né? Falando nisso, essa foi a primeira partida de Carlos Miguel após a confirmação do adeus de Everton, que preferiu ir para o Grêmio do que renovar e ter de reconquistar o seu espaço entre os titulares do Palmeiras. As coisas são preparadas com antecedência. A época de 2027 é preparada em 2026, a época de 2026 é preparada em 2025, e assim foi. E tanto Abel quanto o Vojvoda estão preparando o Gabigol e Vitor Roque para a sequência da temporada. Por isso, os dois começaram o clássico no banco de reservas e entraram só no decorrer do segundo tempo. No quiero perder a él por una cuestión de tomar riscos, entonces ele vai estar para o próximo jogo e isso é importante também. E tanto Vitor Roque, de 20 anos de idade, como Gabigol, de 29, ainda sonham em jogar a Copa do Mundo de 2026. A convocação final está programada para acontecer em maio. Será que dá tempo? Para chamar a atenção de Carlo Ancelotti, os dois sabem que precisam mostrar serviço. E rápido. A amostragem de ontem não chamou a atenção. O único lance de destaque foi essa falha de Gabigol, que só não rendeu o segundo gol do Verdão, porque Luigi vacilou depois de receber o passe justamente de Vitor Roque. Segundo jogo do ano, não é mesmo? Dá para entender. Salto é muito bom fisicamente de um jogo para o outro, mas eu acredito que daqui uns 2 jogos aí já dá para falar que a gente já vai estar bem melhor fisicamente.
E clássico que é clássico não passa sem uma polêmica. Dessa vez o lance reclamado foi a mão de Adonis Frias nas costas de Gustavo Gomes. O árbitro e o VAR mandaram seguir. E como deu Verdão no final na Arena Barueri só de palmeirenses, todos foram embora molhados e satisfeitos. Tá aí então, segundo jogo do Palmeiras no ano, segunda vitória. Alex Miller, o que você achou dessa partida? E também, se você pudesse fazer uma análise aí, tanto do gol do Alan, quanto do gol perdido do Luigi. Bom, vou deixar o gol do Luigi pro fim, até porque foi no fim do jogo, né? Mas o Palmeiras não jogou bem, assim como ninguém vai jogar bem no início de temporada em que não houve tempo de preparação. Os jogadores praticamente se representaram e já entraram em campo para partidas oficiais depois das férias. Então é impossível você cobrar de um time de futebol de primeira linha hoje no Brasil um rendimento que você possa falar, nossa, tá jogando demais, hein? O futebol de encher os olhos. Não dá, é impossível. E vai ficar a cargo da individualidade de cada jogador, de conseguir superar fisicamente esse problema de cansaço, desgaste, porque a gente está, na verdade, fisicamente numa sequência da temporada anterior. Tivemos as férias, mas os jogadores não treinaram nas férias. E agora é maratona. Brasileirão já começa no fim do mês. Então, dentro do possível, o Palmeiras está fazendo o mais importante, que é ganhar os jogos, num campeonato em que, já falei, é de tiro curtíssimo, precisa de resultados para se classificar, quem sabe lutar pelo título paulista. Para o Palmeiras será mais importante do que nunca, né? Devido aos 2 anos sem uma conquista, é uma pressão a mais para o Abel trabalhar. E a gente destaca aí alguns jogadores, o Gomes foi bem na defesa, no meio de campo, o Veiga tentou, mas ainda não consegue jogar. O Vitor Roque, quando entra, dá um colorido diferente, é impressionante. Quando o Vitor Roque está em campo, o Palmeiras é outro. E o Flaco Lopes, para mim, foi o melhor. O Alan fez o gol, tudo, mas o Flaco foi o melhor em campo. Quanto ao gol perdido pelo Luigi, aí já é uma questão de decisão ali na frente do goleiro, o que normalmente acontece com o Luigi, né? Ele é um jogador jovem ainda, tem tempo para evoluir, mas eu acho que tem jogadores no Palmeiras, e isso acontece em outros clubes também, que tem mais oportunidades do que mereceriam, e outros que mereceriam não têm, às vezes, nenhuma oportunidade. Como o Gilberto, por exemplo, que foi embora do Palmeiras sem ter uma chance. Está brilhando no Atlético Paranaense e o Palmeiras com 2 laterais direitos fracos. Então, o Luigi, para mim, deveria ser emprestado para ganhar rodagem, ganhar corpo e, quem sabe, um dia voltar ao Palmeiras. Porque nesse nível fica difícil a gente esperar do Luigi um jogador que resolva uma parada para o Palmeiras. José Paes, eu ia te perguntar, desculpa-te, porque imagino que você, na sua análise, vá mais ou menos aí na seara do que o Alex Miller falou. Eu queria te perguntar outra coisa, para a gente abordar outros assuntos aqui. Carlos Miguel ontem foi importantíssimo no final do jogo. Ele faz ali 2 defesas importantes que o Santos poderia ter empatado justamente depois desse lance do Luigi mesmo, que o Luigi perde esse gol e depois o Carlos Miguel faz 2 defesas importantes. Você acha que cada vez mais, então, ele vai se confirmando aí como esse grande nome pós o Everton? É muito cedo para dizer. Desde o ano passado, né, Marina? Quando ele assume a titularidade ali, depois da lesão do Everton, eu acho que o Carlos Miguel é um bom goleiro, ele é grande, tem uma envergadura, bola no chão, ele é rápido, ele consegue, apesar de ter 2 metros, mais de 2 metros, consegue buscar bem as bolas ali que vão rasteiras. Eu acho que é um bom goleiro. O Everton, claro, é um jogador que tem muita história no Palmeiras e tecnicamente, até pela carreira ser muito maior que a do Carlos Miguel, eu entendo que é um goleiro melhor. Mas o Carlos Miguel, seguindo nessa toada que ele vem tendo no Palmeiras, acredito que ele tem tudo para escrever o nome dele na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. É um bom goleiro, tem um sistema defensivo à frente dele que passa muita segurança. Você tem ali o Murilo e o Gomes, que são jogadores experientíssimos, Piquerez também completando o setor. A lateral direita do Palmeiras hoje, na minha visão, tem uma carência importante. O Kelvin não vem jogando bem, claro. São só 2 jogos, mas o Giai há muito tempo não vem jogando bem. O Kelvin, no ano passado, até teve bons momentos. Precisa dar uma olhadinha ali para a lateral direita, mas tem um meio de campo que vai sendo construído também com o Marlon, com o Andréas, que agora teve essa lesão. A gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Mas é um time que passa muita segurança para o goleiro. E isso é muito importante no setor defensivo. E quando a bola vai nele, você vê que a torcida tem segurança nele também, no goleiro. Então, entendo que ele tem tudo para ter uma carreira bastante longa aí com a camisa do Palmeiras. Ô Zé, eu sei que você não foi jogador profissional, mas a gente
gente sabe aqui nos arredores, né? Nos corredores aqui da Gazeta, que você é boleiro, né? O Luigi perdeu esse gol ou foi o Brazão que defendeu? Ou então o Vitor Roque poderia ter dado aquela esperadinha, o zagueiro passa e ele toca pra perna boa do Luigi, porque tem isso também, né? Tô para te falar que o passe do Vitor Roque foi um primor ali pro Luigi. Acho que o Luigi perdeu um pouquinho o tempo da bola ali. Tentou passar pra perna boa? Exatamente, podia ter atacado, podia ter feito um movimento mais rápido. Claro que o goleiro vai sair para tentar fechar no desespero ali, como ele fez, o Brazão. Mas entendo que o Luigi poderia ter tomado um outro tipo de decisão, de repente pega de primeira, dá uma cavada, pega o goleiro de surpresa. Por que você tá rindo? Aí exigir demais, né? Não entendi. Cabe no Vascão, Luigi, hein? Deixa no Palmeiras. Vamos voltar a falar aqui com o Thiago Salazar, porque ele vai falar de mercado da bola, porque o senhor Alex Miller, o senhor José Paz estavam falando por aqui, então quero saber do Salazar como é que estão essas negociações pelo Almada, pelo John Arias. Teve algum avanço, Salazar? Vamos lá, Marina. Vocês comentaram bastante aí sobre essas intenções do Palmeiras. Temos algumas apurações aqui da Gazeta Esportiva para a gente atualizar o torcedor palmeirense sobre as estratégias que o Palmeiras tem adotado para tentar ter sucesso nessas contratações. Importante o torcedor saber que o Palmeiras quer trazer os dois jogadores, o Thiago Almada e o John Arias. Não é uma questão de tentar um ou o outro, um é o plano B, o outro é o plano A, não é este o caso. A intenção do Palmeiras, pelo menos nesse momento, é conseguir trazer os dois jogadores. Outro ponto importante, a janela fecha dia 3 de março. O Palmeiras entende que não adianta ter pressa nesse momento, que com pressa uma negociação grande como essa dificilmente vai acontecer. Eles entendem que naturalmente são negociações difíceis. O Palmeiras, portanto, não está adotando nenhum clima de pessimismo, apesar de não ter conseguido nas primeiras investidas algum grande avanço. Portanto, a gente deve ter um Palmeiras cauteloso, mas persistente, ciente de que a janela fecha dia 3 de março, mas o entendimento de que é bastante tempo, é tempo suficiente para muitas conversas e com calma tentar ter sucesso nessas duas contratações. Outro ponto importante, o Palmeiras tem uma espécie de ok. O Palmeiras já sabe que tanto o Arias quanto o Almada gostariam de vir para cá. E isso para eles aqui é o grande trunfo para ter sucesso. E uma última informação rapidinha, o Palmeiras entende que com 45 milhões de euros no máximo, dá para trazer os dois jogadores. Vamos aguardar para ver se Wolverhampton pelo Arias e Atlético de Madrid pelo Almada vão concordar com tudo isso, né? Pois é, só falta esse detalhezinho, mas assim, só esse, tá, gente? Só falta esse detalhezinho, mas muito obrigada ao Thiago Salazar. E aí eu deixo para vocês. Você lembra que o Silvio Santos fazia com as colegas de trabalho no auditório? Eu só acredito! Eu só acredito! Eu não acredito na diretoria de futebol do Palmeiras. Eu não acredito na agilidade, eu não acredito na ousadia, eu não acredito nas ideias de convencimento para um jogador ou para um clube. Eu acho que a diretoria do Palmeiras não acompanha o nível que o clube atingiu nos últimos anos, principalmente quando o assunto é esse: reforçar o elenco, contratar, ir atrás daqueles jogadores que ele quer, ir lá e conseguir trazer para cá. Eu não acredito, acho muito lerda a diretoria do Palmeiras para fazer esse tipo de negociação. Eu não acredito. E olha, para complementar o teu comentário aqui, Alex, e até a informação que vinha trazendo ali o Thiago Salazar, eu acho que o Palmeiras tem que ter pressa sim. Lógico que tem. Tem que ter pressa. A janela fecha dia 3 de março. Você acha que o Flamengo não tem 20 milhões de euros aí para dar no John Arias e trazer o John Arias? Você acha que o Pedrinho, lá, o presidente do Cruzeiro, não tem 20 milhões para trazer o Almada? O Benfica já se manifestou que gostaria de contratar o Almada. Você acha que o Benfica não tem esse poder financeiro de ir lá e contratar o jogador? Mas será que não está na conversinha, tipo, tentando esse convencimento? Então, não, Marina, mas tem hora que você tem que tomar uma atitude, porque o mercado... Acho que é ele não vai correio que o Palmeiras se comunica. O mercado, ele não vai no tempo que você quer. Ele vai no tempo dele, mercado. Os outros times também querem se reforçar. O Flamengo é um time que quando vai no mercado para contratar, ele vai, já contrata, já traz o cara, já vem. Então o Palmeiras tem que ser mais rápido sim nessa tomada de decisão. Quer o jogador? Quer o jogador. Tem o dinheiro? Tem o dinheiro. Vai lá e traz esse atleta. Não é para ficar esperando, o mercado vai fechar dia 3 de março. O problema não é o fechamento do mercado. O problema são os outros clubes, os concorrentes. Porque são dois jogadores que já deram resultado aqui no futebol brasileiro e já tem a chancela do futebol brasileiro.
clubes que têm poderio financeiro podem trazer esses E atletas. que já deram um indício claro de que querem jogar, porque tem a Copa do Mundo, principalmente pro Almada. Ele quer jogar a o Copa Arias do Mundo. também. O Arias também, mas o Almada ainda mais. E aí, para isso, ele está escondido no Atlético de Madrid, o Arias está num time que já está rebaixado no campeonato inglês, que se jogasse a Série C do brasileiro cairia para D, que é o Wolverhampton, time meco. E ele foi lá, coitado, não sabia que quando fosse chegar lá ia ter um time horroroso como aquele, pelo menos nos padrões ingleses, né? E o Arias quer voltar. Deixa eu falar, ó, o Abel não respondeu, não quis responder, mas vocês, se tivesse que escolher um dos dois, Arias ou o Almada, quem vocês escolheram para esse time do Palmeiras hoje? Quem se encaixaria melhor? Eu acho que o Almada. Eu acho que o Almada faria um meio de campo excelente ali com o Andrés Pereira, com o Marlon. Um meio campo de muito toque de bola, de muita força, de muita técnica. Aí você tem um Vitor Roque na frente, você tem o Flaco Lopes. Olha, eu acho que seria um meio de campo formidável, assim, com a camisa do Palmeiras. Mas claro que o John Arias também ajudaria muito esse time. Vamos ver o que o Palmeiras faz. Eu almadaria que ele chegasse. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre o nosso Verdão. Claro, falando primeiro sobre o Clássico. Bom, a gente sabe, cara, que início de temporada não vai ser um jogo assim maravilhoso, jogo bonito. Tá todo mundo voltando de férias, não tá na condição física ainda ideal. Mas o mais importante é a vitória. Então o Palmeiras consegue essa vitória no primeiro clássico nacional, tá? Claro que é no Campeonato Paulista, mas é o primeiro clássico no Brasil. O Palmeiras sai vitorioso. Claro que tem muita coisa ainda a melhorar, mas nesse início, cara, o que importa é a vitória. Porque futebol bonito, a gente já sabia que não ia ver, tá? Mas falando sobre a janela de contratações, você viu aí o Salazar falando sobre o John Arias e sobre o Almada. Pra mim, o mais importante que ele falou aí é os dois terem dado sinal verde pro Palmeiras, tá? Então, os dois deram ok pra vir para o Verdão. Agora, essa questão da diretoria não ter pressa, rapaziada, é um troço que estressa qualquer um. E aí não tem pressa, vem outro e leva, cara. Então você viu aí no comentário que pra mim foi excelente, corretíssimo. A questão não é que a janela vai até dia 3 de março. O problema é chegar outro time e pagar, pô. E levar, cara. Então, sinceramente, é agoniante ver o Palmeiras na janela de contratações. Cara, parece que pra queimar nossa língua, a única contratação para essa temporada que foi o Marlon Freitas aconteceu rápido. A gente teve a informação no dia 24 de dezembro, né? Véspera do Natal. Dia 2 ele já estava descendo aqui em São Paulo. Então, assim, foi rápido. Agora, fora isso, cara, fica essa novela. Eu não acho que a situação do John Arias vai ser igual a do Andrés Pereira. Vai chegar no meio do ano, vai conseguir comprar mais barato e chegar tranquilamente. Agora, se não fechar, cara, vai vir outro e vai fechar. O Flamengo já tinha manifestado interesse em comprar o Arias, acabou depois deixando pra lá. Agora, se o Palmeiras bobear, cara, vai acabar perdendo. Sabe que o Fluminense tem o direito lá da proposta, né? Pra quem não sabe, o Palmeiras fizeram uma proposta de 18 milhões. O Wolverhampton tem que avisar o Fluminense e mostrar pra eles. Se eles quiserem fazer o mesmo valor, eles têm prioridade para compra. Mas o Fluminense não tem mostrado força financeira para trazer ele de volta. Tanto ele quanto o Nino. O Nino falou. O Nino não tem essa cláusula no contrato, mas ele já falou que quer. Se pudesse voltar, voltaria para o Fluminense. Enfim, fato é, a gente vê o Palmeiras muito lento na janela. Querem negociar ao máximo e aí, cara, corre o sério risco de ficar sem nada. E esse que é o problema, o maior problema é esse. O maior problema, a gente já sabe que até dia 3 de março tem como contratar e como foi ali o Vitor Roque, que chegou bem no finalzinho. O problema é perder, cara. Outro time vir e pagar. E aí? O que a gente vai fazer?
Então, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse clássico, é claro, e sobre a postura do Palmeiras nessa janela de contratação. Vai esperar até perto fechar para poder fechar? Sinceramente, cara, é agoniante e preocupante. O medo é alguém levar, outro time levar. Compartilha com a gente aí a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui no seu Verdão todo dia. Literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação para você, torcedor alviverde. Você que puder deixar o like ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Para fechar mesmo, se você puder me ajudar, hypando o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Verdão para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.